momento inicial aí, agora a gente começa aqui a nossa gravação. Aí, mas não é por isso que a gente vai ficar sério, tá, gente? Pode continuar. E a ideia é realmente sempre ter esse papo aqui mais aberto, mais despojado. Boa noite a todos, sejam todas e todos muito bem-vindos. Tomei já aqui a liberdade, Henrique, Gisele e Júnior, de começar, tá bom? E então aqui nós somos a comunidade Heart of Agile, tudo isso nasceu, né, do Alistair Cockburn, que é o cara um dos signatários do Manifesto Ágil, e ele é o criador do Heart of Agile, que nos voltar cada vez mais para a essência do ágil, né? A gente fugiu um pouco de modelos, de frameworks, mas nos concentrar ali no porquê que a gente está fazendo isso, buscando isso. E então aqui e a gente tem esses nossos encontros que acontecem, muitas pessoas já participaram de 1, 2, 3, e alguns grupos que a gente vai compartilhar o link para vocês também, para a gente continuar não só aqui dentro, mas fora, tá? E o tema de hoje é um tema bem interessante, então eu vou só falar alguma coisinha do tema, depois a Gisele, o Henrique, o Júnior também vai falar, e a gente parte aí para a Annelise, ela tem já algumas coisas na cabeça do que ela quer compartilhar com a gente hoje aí, e a gente abre para todo mundo, né? É um modelo em que a gente não tem tá aqui, né, slide, não é uma palestra, lógico, se tiver um slide para apoiar o conteúdo e ajudar, não tem problema nenhum, mas a ideia não é palestra, mas sim a gente bater um papo. E hoje o tema é como melhorar sempre, né? E eu estava até comentando com os meus colegas, né, com meus amigos que estão aqui, uma situação que aconteceu, né, que eu estava fazendo uma palestra outro dia, um webinar, palestra esse ano não teve, né, só webinar. E ali uma moça, né, ela pediu a palavra, tal, a gente colocou, ela falou assim, gente, eu tô fodido, eu tô aqui besta, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei nada, né? Eu não sei nada. Eu achava até que sabia alguma coisa, e vocês discutindo tal, e eu tô aqui perdida, né? Então aí eu falei com ela, olha, a questão, aí até eu compartilhei com ela uma imagem que tinha aparecido em Facebook, assim, às vezes eu compartilho ela, que diz assim, né, o objetivo não é ser melhor que o outro, né, mas é ser melhor que ontem. Né? O que eu estou fazendo para ser cada dia melhor? Né? O que eu faço para melhorar sempre? Mas eu me comparando, no caso, comigo mesmo. Né? O que eu faço para que eu evolua? Não vou ficar olhando para o outro. Eu falei assim, olha, siga teu contexto. O teu contexto é esse. É o que você até agora, é a tua idade, a tua experiência, está tudo bem. Você não precisa estar igual às outras pessoas, com o nível de conhecimento das outras pessoas. Mas sim, o que você está fazendo para você ser melhor? Né? Então, essa provocação que ficou com ela, eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Gisele? Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Assim como o Anderson, né? Estou aqui junto com um time aqui do Racha Fajai Brasil. E o que falar sobre melhoria, né? A melhoria é contínua, né? Melhorar sempre, como o Anderson falou, né? A gente analisar, fazer uma retrospectiva, né? Entender, né, o que foi feito antes para poder melhorar futuramente. Então, eu acho que o Anderson disse muito bem, né? Disse tudo. Henrique, é com você. Opa, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês aqui com a presença, agradecer a Annelise também que está com a gente aqui, com uma grande oportunidade de trocar muitas figurinhas aqui, muitas experiências, muito bom. E comentar realmente, como o Anderson comentou, a gente está olhando aqui o Heart of Agile, que é o coração da agilidade, falar sobre a essência da agilidade. A gente conhece muitos frameworks, muitos modelos, muitas outras discussões, e um pouco mais na origem, na essência, no que é realmente importante. E esse é o objetivo, né? Como o Anderson comentou, é uma iniciativa do Alistair, mas tem muitos voluntários, né, no mundo todo, tem várias comunidades, né? Semana passada, faz 2 semanas, começou na Espanha também uma comunidade, tem outras aqui na América Latina também, Estados Unidos. Então a ideia é trazer um pouco dessa discussão e essa reflexão sobre o que é agilidade, né? Que a gente tem muitos casos que a gente fala do que funciona, o que não funciona, como fazer melhor, e acho que o Anderson resumiu bem, é ser melhor, assim, a gente aprender
de alguma forma, a evoluir e fazer melhor, né? Acho que a melhoria contínua vem naturalmente da agilidade. Então, esse é o objetivo, é crescer junto aqui e ouvir experiências, né? Trocar aqui figurinhas junto com todos aqui e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. E quem faltou, Júnior, por favor, fala um pouquinho para a gente. Olá, pessoal. Muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso encontro do Heart of Agile. A ideia aqui é realmente a gente bater um papo, é a gente poder interagir, colaborar. Gratidão, Annelise, aí, por ter aceitado o nosso convite, poder vir falar um pouquinho com a gente também. E como o pessoal falou, né, o objetivo é a gente buscar essa melhoria contínua. Tem o meu amigo Wagner, né, eu faço parte aí também de algumas outras iniciativas, como a Jornada Colaborativa, com a Agile, enfim, e sempre no intuito aí de ajudar e contribuir para esse processo de melhoria das pessoas, né? Então, isso faz parte do meu propósito, né, de compartilhar, de colaborar. E o Wagner, ele costuma falar que se você quer buscar ser melhor do que você mesmo ontem, né, e buscar melhorar um pouquinho a cada dia, quando você chegar no final de um determinado período, você vai ver a sua grande evolução, né? E isso tem que ser algo que tem que fazer parte de nós, né? Porque quando a gente se remete ao modelo mais tradicional aí, onde muitos delegavam o seu futuro, a sua vida à empresa, né? O seu destino à empresa, ficavam dependendo da empresa pagar um treinamento, pagar alguma formação. Isso tem que hoje vir cada vez mais de você. Você tem que buscar esse conhecimento e hoje, então, que o conhecimento está aí disponível, né? À vontade, é muita informação até demais, a gente tem que saber filtrar. É só você realmente saber escolher bem aquilo que você quer, qual é o seu objetivo e como que você vai conseguir alcançar essa sua evolução. Então, reflitam sobre isso. Então, hoje, a partir desse papo, e acredito que a Annelise vai falar muito sobre isso, porque ela fala muito bem sobre essa questão também de protagonismo de carreira e tudo mais, mas que a gente reflita da nossa parte, né? O que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer para que a gente possa buscar a nossa melhoria contínua. Valeu, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá. É isso aí. Só uma coisinha. Queria, de novo, agradecer a Annelise por essa oportunidade de estar aqui com a gente. A Annelise, ela sempre essa, né, essa vontade de compartilhar, é um entusiasmo, coloca uma energia a mais. E quando fala, o seu entusiasmo, o seu amor pelo que está falando, é para ver, pegando o tema do coração ali, é com amor que faz. Então, gratidão pela sua presença aqui hoje e que nos brinda essa noite. E aí, Annelise, como melhorar sempre? Fala um pouquinho de você e diga pra gente o que você acha de tudo isso. Boa noite, pessoal. Vamos começar com energia, logo que eu não posso fazer energize com todo mundo, né? Vamos começar com a boa energia, porque a gente precisa. Eu tive um problema técnico no meu notebook, por isso que eu tive que sair. O meu McAfee, agora ele resolveu atualizar, justamente agora. Então, eu estou no celular. A gente tem que ter essa flexibilidade quando a gente está falando de mudança, né? E ser convidada para falar de melhoria é muito engraçado, né? Até pelo momento que eu estou vivendo. Tem pessoas que saem da sua cidade natal e quer esquecer, tem vergonha, né? E eu já sou o contrário. Toda vez que eu volto aqui, eu paro e olho a minha evolução, né? Que evolução tem a ver com melhoria, né? Então eu fico pensando assim, meu Deus, né? Como eu melhorei, né? Como a mente abriu. Até com a conversa com as pessoas que ficaram aqui, você vê que o foco ainda é muito pequeno, a cabeça é muito voltada ainda para coisas miúdas, gasta-se muita energia com coisa pouca, né, pequena. E é nesse momento que você pensa, valeu a pena tudo o que eu pensei, que eu me arrisquei, né? E como é que isso acontece? Então, falar de melhoria é muito legal porque eu sou uma pessoa inquieta por natureza. Boa noite, Vivi, minha linda. Muito bom ter você aqui. Eu acho, na minha visão, enquanto a gente está vivendo, a gente precisa melhorar. A vida é um presente que a gente recebe de aprendizado. Nós não viemos para cá para desfilar, não viemos para cá para mostrar que somos melhor do que ninguém. Nós não viemos para cá com esse intuito. Nós viemos para cá para evoluir como pessoa, como ser humano, fazer parte de algo grande. A gente fala muito das comunidades, e eu sou uma pessoa que vou muito para a comunidade, porque quando a gente está em comunidade, a gente troca, a gente compartilha e a gente cresce junto. Então, quando a gente está falando de melhoria contínua, é que a gente ouve falar muito, já virou um jargão, igual mindset, mas eu vejo poucas pessoas melhorarem.
Primeiro, a gente tem que identificar, e nem sempre a gente está feliz ou fica feliz quando a gente identifica algo que precisa melhorar. É um trabalho muito interno no indivíduo. Você sabe que você erra sempre na mesma coisa, você sabe que você tem sempre o mesmo comportamento, você sabe que você está numa empresa que você não está rendendo, ou que não está motivado, ou que não estão te valorizando, mas aquele primeiro passo não dá. Então, quando a gente até está fazendo mentoria, está fazendo coach, quando a pessoa identifica isso e vem e fala, Annelise, eu preciso de ajuda, que coisa linda, que coisa boa. Porque aí você encontra aquele caminho para ser trabalhado, você encontra menos resistência. Então, enquanto a gente fica se sabotando, né? A gente fica ali, não, vai melhorar, né? Isso com a vida pessoal e profissional. Hoje, até quando eu coloquei, eu falei, gente, tem muita coisa da filosofia Kaizen, do Kaizen em si, que ele preza a mudança para a melhoria, que a gente pode aplicar na vida pessoal também. Né? Eu já sou uma filosofia ambulante, né? De ágil, de Kanban, de Kaizen, disso tudo. Então, eu levo isso muito para a minha vida pessoal. Então, o Kaizen, ele é um ciclo, uma ferramenta que a gente usa pensando na mudança para a melhoria. Ele vem do Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing é uma ferramenta, uma metodologia que foi montada depois da Segunda Guerra Mundial pelos japoneses, com a intenção de trabalhar desperdício. E aí você vai falar assim, Annelise, mas Lean, desperdício, mas desperdício de quê? Se você for para a engenharia de produção, ele vai pensar em vários formatos, né? Transporte, matéria-prima, tempo gasto e não ter tido resultado, inventário, tem várias formas de você medir esse desperdício. E tem também a nossa forma de medir o desperdício. Quanto tempo eu estou nessa empresa e eu não tenho nenhum resultado? Quanto tempo eu estou investindo na minha carreira e não tenho feedback? Quanto tempo eu estou fazendo o mesmo processo e ele já não funciona? Um exemplo que eu vou dar para vocês de produção ou de produtividade é a pandemia. Quantas empresas que sempre fizeram aquele processo, sempre pensaram daquela maneira, não fecharam as portas? Não, a gente sempre ganhou dinheiro fazendo dessa forma e nós não vamos precisar mudar na pandemia. E aconteceu o quê? Perdeu os funcionários, perdeu renda, perdeu cliente, né? Desperdício, eu tenho que mudar. Então, o Kaizen, ele trabalha com mudanças de 30 dias. Ele não é uma mudança a longo prazo. Pode aparecer, quando você levanta e identifica os problemas, pode aparecer problemas que são mais longos, que vão precisar, de repente, ter mais tempo para fazer, ter pessoas com conhecimento para executar, mas a maioria do que a gente faz, pensando em melhoria contínua, ela tem que ser curto, o ciclo tem que ser curto. Por que o ciclo tem que ser curto? Para eu medir resultado. Se eu coloco um período muito distante, eu não consigo medir essa velocidade. Não é assim que a gente trabalha com ágil? A gente coloca lá sprint de 2 semanas para ter uma média de velocidade e saber o quanto o time suporta ou não. A mesma coisa é a melhoria contínua. Eu tenho que colocar controles, pontos de controles, para eu entender se realmente teve melhoria. Né? Como é que eu vou saber se eu evoluí ou não, se eu não medir, né? Se eu não identificar, medir, mensurar esses resultados, tá? Então, melhoria contínua, ela é aplicada dentro das empresas, dentro dos times, com produto. Aí tem um exemplo, se eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Porque eu pego o trilho e vou embora. Então, melhoria contínua, a gente tem o PDCA, famosíssimo PDCA, que surgiu lá em 1800 e alguma coisa. Outro dia ainda ouvi um cara falando, pô, mas não vamos usar PDCA para produto? Meu filho, se funciona, eu vou usar. Né? O que é o PDCA? E se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Você planeja o P, né? PDCA, igual uma pizzazinha dividida em 4. O P você planeja, o do você executa, o C você verifica e checa os dados, né? Analisa esses dados, e PDCA. E o A você analisa, adapta e refaz o ciclo. Então, a gente usa PDCA para processo, a gente usa PDCA para produto, a gente usa PDCA para melhoria. Tá? O PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua muito antiga, mas que a gente funciona até hoje.
E tem também o diagrama de, eu até anotei que eu nunca consigo falar direito, Ishikawa. Né? Mas saiu. Espinha de peixe. Então, que é o famoso espinha de peixe, né? Que a gente usa para ver a melhoria no processo. Então, assim, essas duas são as mais famosas e as mais conhecidas no mercado. Né? A gente sabe que existem outras. Se vocês forem estudar a fundo o Lean Manufacturing, ler quais são as práticas, os métodos, vocês vão ver que tem muitas outras e tem muita gente que também cria o seu próprio processo. Então, quando a gente chega numa empresa para trabalhar como consultor, e o trabalho da agilidade é uma melhoria contínua, porque a cada sprint a gente pode melhorar o processo, as dinâmicas, o comportamento, a gente tem essa facilidade. Muito obrigada, Roger. A gente, quando tem esse processo, a gente começa a levar esse processo para a nossa organização pessoal também. Né? Mentira falar que a agilidade, eu vou mudar só os processos e não vou mudar as pessoas. Né? É claro que as pessoas vão começar a repensar o que tem prioridade, o que realmente, de fato, tem valor, e a gente começa a levar até isso para a nossa vida também. É o estilo de vida, não é isso, Anne? É o estilo de vida. Você tem que pensar que você tem que melhorar. Né? Eu queria ter o corpinho de 20 com a cabeça de 40 que eu tenho hoje, mas, infelizmente, a melhoria contínua não acontece dessa forma. Né? A gente pode melhorar o produto, mas tem um medo de melhorar esse produto. Né? Então, a gente tem que pensar assim, todos nós temos algo para melhorar e não é vergonha nenhuma ter que melhorar algo. Né? Nenhum processo dentro de uma empresa fica 4 anos. Né? Eu cheguei na empresa outro dia, o cara... Não, tem 5 anos que a gente tem esse processo, tá? E como é que você mede se ele está ainda sendo bom? Não, ele está sendo bom. Aí você vai perguntar ao time, nada. A gente não usa nada daquilo, a gente burla, já passa direto, quer dizer, o processo já mudou, evoluiu, ficou menos burocrático, mas ninguém documentou e nem teve coragem de falar para o gestor. Então, a melhoria, ela acontece. O que você quer falar? Muito bom, muito bom. Eu vi uma provocação essa semana do Ricardo Vargas, que é um cara conhecido aí de gestão de projetos, talvez o mais, né, conhecido aí entre os brasileiros, e ele estava falando um pouco sobre métricas, né? Mas trazendo aqui para o contexto até de melhoria contínua, ele estava falando o seguinte, né, que métricas a gente sempre tem que buscar novas métricas. Para não ficar na zona de conforto. Né? Se não volta para a zona, vira uma nova zona de conforto, né? A gente cria nova caixa, né? É a questão do fora da caixa, a gente cria uma nova caixa. Então, no sentido de buscar, putz, agora já foi, agora eu preciso mudar, mas tá tão bom, agora que eu me acostumei, agora que eu estou adaptado, né? Ele faz até o exemplo de perder peso, né? Então, eu vou lá, são 100 flexões ou são 100 abdominais pela manhã, beleza, mas eu vou me acostumar com esses abdominais que eles param de fazer, né, eles mantêm ali um efeito e aí ali vira uma nova zona de conforto. Então, existem outros movimentos, né, que eu posso fazer e que me traz novidades, que me traz outras melhorias, né? Essa geralmente, pivotação. quando você vê uma pessoa na zona de conforto, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: mas eu vou fazer isso que você está me falando para quê? Eu vou ganhar o quê com isso? Né? Porque quem está na zona de conforto, eu vou sair da minha zona se você me der algo em troca. Né? E se você fala assim, não, nós vamos melhorar o processo, tá, mas como? O que isso vai trazer de resultado? A gente não melhora por melhorar. Né? A gente não muda de cidade porque a gente gostou de mudar de cidade. A gente muda de cidade porque a gente acha que numa outra cidade a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, uma experiência a mais com a empresa, com as pessoas, né? A gente podia ficar dando palestra de webinar sem sair de casa, né? Mas a gente gosta de estar em contato com as pessoas, de conhecer as pessoas, de trocar. Quantas vezes a gente vai num evento, conversa e sai cheia de ideias só de ter sentado junto e ter trocado. É isso aí. Então, o processo de melhoria contínua, ele não é sozinho. Né? Eu hoje já tenho esse vício de, mas o que eu poderia ter feito diferente? Mas o que eu preciso melhorar? Mas isso é um ciclo. Como você falou, é um hábito que a gente tem que criar. Né? Deu resultado durante um tempo. Um exemplo ótimo para isso, produto. Eu vou lá, invisto um dinheiro no produto, deu certo.
Nos próximos meses, o produto começa a não vender mais, né? Não tem mais acesso, não está vendendo. Eu vou continuar insistindo nesse produto, se eu estou medindo, estou vendo que ele não está dando mais certo, por quê? Né? O que sustenta um produto se ele não está me trazendo nenhuma das metas que ele deveria alcançar? Então, isso é um processo de melhoria contínua. E aí a gente vê empresas, às vezes, jogando dinheiro fora de um produto que fez sucesso lá em 2010, que não faz mais, mas eu estou agarrada ali, mantendo, que eu acho que vai dar certo. Não vou botar uma release nova que agora vai. Isso aí. Henrique. Maravilhosa Isso aí. discussão, né? Não, e é muito bom analisar essa discussão toda, porque assim, a gente vê como a melhoria é algo tão natural, a princípio parece ser um processo normal, mas às vezes não acontece, né? Às vezes por uma questão de preocupação, um bloqueio, uma situação às vezes na empresa. E eu queria até apimentar um pouco essa discussão. Vocês acham que a questão do propósito é muito importante? E mais que isso, também tem um pouco de controle, de ter uma motivação para querer mudar, né? Para querer fazer a melhoria. E aí, talvez, trazendo um pouco, na vez de alguma métrica, né? Conceito de OKR, não sei. Talvez isso pode ser um apimentador ou um facilitador desse processo para as pessoas quererem mudar para algo que realmente afeta o propósito da pessoa, né? Ou da empresa, mas algo que conecte com uma motivação mais natural, né? E não somente dizer, eu vou fazer um processo melhor porque eu acho que vai ficar melhor, mas sim por ter algo que impacte a minha vida realmente. O que você acha, Lisa? Eu acho que quando não vem de cima, porque assim, já são 25 anos de carreira, né? Então a gente já viu de tudo um pouco. E quando não vem de cima, quando eu só falo para você fazer, mas eu mesmo não faço, que vai fazer eu acreditar que vai dar certo? Eu que estou aqui embaixo da cadeia, né? Então isso tem muito a ver com o que a gente falou de propósito, de missão, né? Se o dono da empresa está comprometido com essa ideia, porque se a gente parar para pensar no modelo Toyota, como é que surgiu isso tudo, né? Porque isso tudo que surgiu foi qualidade. Eu tenho que produzir mais com menos e com qualidade. É isso que é o Lean Manufacturing. Essas pessoas ficavam dentro, indo no chão de fábrica, né? O CEO, o presidente da empresa, ele dava bom dia a todo mundo, passava lá, perguntava como é que estava, ou seja, ele tinha essa proximidade e ele estava ali todo dia lembrando, eu estou comprometido com o que eu pedi a vocês. Agora, se eu tenho hoje, né, um presidente, um CEO da empresa que fala, olha, eu quero isso, e some e desaparece, e aí você vê que da cadeia de gestor para baixo é um alabangu, quem que vai fazer eu, como funcionário, acreditar que por trás disso tudo tem um propósito, tem uma meta, tem um resultado? Eu já vi empresas, Henrique, montarem planejamentos de OKR lindos, mas ninguém está comprometido com a OKR. Entendeu? Fica bonito lá no PPT, a pessoa até depois faz palestra mostrando, nós fizemos, né? Mas não rolou, não aconteceu, a mudança não veio. A gente tem um sério problema. A gente não sabe trabalhar com pessoas. Nós trabalhamos num ecossistema de gente. Gente espelha comportamento. Se a pessoa lá de cima, que está bancando o processo, não acredita, o que vai fazer eu que estou aqui embaixo acreditar que pode melhorar, que esse processo pode trazer bons resultados para a empresa? Então, eu acredito muito nisso. Annelise, tem também um caso pior ainda, que é quando as pessoas não fazem e mentem que fazem e levam o número para frente, entendeu? Lá em cima depois o pessoal se descobre aquele ROM. Entendeu? Encobre, mentira. Mas isso é uma ilusão, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que acreditar na empresa. Mas quando a empresa não acredita na gente e a gente identifica, porque todo mundo tem o seu time de despertar, né? A gente sempre desperta. Uns despertam mais rápido, outros demoram mais para despertar. Mas quando a gente desperta, qual o sentimento que a gente tem, Luiz? Eu fui enganado. E aí, se você é um bom profissional e foi enganado, o que você vai fazer? Você vai procurar uma outra empresa e vai trabalhar. Por quê? O seu propósito, você já não confia mais naquela empresa que você está trabalhando. Você foi para lá para fazer um bom trabalho, para trazer melhoria, porque você tem conhecimento, tem competência. Do momento que você se sente enganado, acabou o laço de confiança. Acabou a credibilidade. E as pessoas, as empresas acham que é lucrativo ter rotatividade. Na verdade, não tem lucro nenhum.
Porque o produto ele não avança, as pessoas não melhoram o comportamento, elas não melhoram o seu conhecimento, você não tem meta para bater porque tem rotatividade muito grande. Como é que eu vou me comprometer com uma meta que quando ela foi realizada ou foi escrita, digamos assim, eu nem estava na empresa? Né? O que vai fazer eu me comprometer com o seu propósito? E como é que fica o contínuo da melhoria, né? Porque você, sempre que vai iniciar um trabalho, no P, você pega dados, e os dados não são confiáveis. Então, Sim. Informação ruim, planejamento ruim, e aí o PDCA é ruim. A gente tem uma falha enorme. Muito obrigada, Luiz, pelo seu depoimento aí. E de fato, né, Annelise, fica claro aí essa importância de ter um propósito claro da organização, porque como eu, né, que estou ali, como você disse, ali embaixo, né, e como é que eu vou conseguir me conectar com esse propósito, né? Porque muita gente ainda fala, né, e se discute a questão de como motivar as pessoas, né, de como fazer com que as pessoas se interajam, participem, né, se engajem, mas essa motivação ela tem que vir de dentro. E ela só vai vir de dentro, de fato, né, que é a inspiração, se você conseguir se conectar a esse propósito. Então, para você conseguir se conectar a esse propósito, isso tem que estar claro, né? Tem que ser transmitido claramente da alta gestão para as pessoas da organização, para que a gente consiga, de fato, saber para onde vai. Porque aí é aquela velha frase, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente vai fazer qualquer coisa, a gente não vai estar comprometido, não vai estar olhando para o mesmo objetivo. E como que a gente vai melhorar e como que a gente vai buscar essa melhoria contínua se a gente não sabe para onde que a gente vai. Então, isso tudo se conecta para que a gente consiga realmente fazer com que essa melhoria contínua aconteça de fato, né? Sim, se a gente for para empresa pequena, startup, empresa pequena, até média, você vai ver que a melhoria ela tem uma velocidade muito maior do que numa empresa maior, engessada, formal. Porque as pessoas ali estão preocupadas em trazer melhoria para o dia a dia, seja processo, comportamento, cultura, qualidade de entrega, que são esses são os mensuráveis, né, numa empresa. Então, você vai ver que está todo mundo correndo atrás para fazer o seu melhor para a empresa crescer. Porque o que você ouve dessas pessoas? Se a empresa crescer, eu cresço junto. Né? Então, existe um vínculo entre o que eu prego e o que as pessoas seguem. Né? Tem um vínculo pessoa-empresa. Isso não é mais... Eu não vou mais para o trabalho hoje, obrigado. Eu vou para o trabalho porque eu gosto daquele lugar, porque ele tem de acordo comigo. Eu tenho uns 2 anos, mais ou menos, eu não sei qual foi a Forbes que fez a pesquisa, né, o mês, mas tinha uma pesquisa da Forbes que eles perguntaram às pessoas o que motivava mais elas irem para o trabalho. Se era o dinheiro, se era o ambiente, se era ter amigos. E, em primeiro lugar, veio o ambiente, né, com a cultura organizacional da empresa. O segundo lugar veio trabalhar com pessoas confiáveis, amigos, pessoas que criam laços. E o terceiro veio o salário. Então, não vou falar na pandemia, porque eu sei que a gente está num momento de desemprego, né? Essa pesquisa foi feita quando o mercado estava aquecido, mas você vê que as pessoas começaram a pensar em fazer parte de algo que eu vou crescer junto. Né? A dinâmica de uma startup, a dinâmica de uma empresa pequena e até média, ela te dá muito mais oportunidade e você tem muitas mais oportunidades de ser ouvido e trazer algo que vai melhorar, que vai inovar até a empresa do que uma empresa grande. Também queria citar o exemplo, né? Você tem que entender o seu contexto para saber o que melhorar. Se a gente for ler aquele livro A Meta, tem até um filmezinho, né, que eles resolvem modernizar os equipamentos, achando que realmente vai melhorar o processo. E quando foi ver, analisar, estava dando prejuízo à modernização do equipamento, porque investiram muito dinheiro, estava gerando muito estoque, e aí, o que melhorou? Né? Naquele contexto, né, foi uma melhoria falsa, né? Eu melhorei equipamento, mas o custo-benefício, de acordo com o meu contexto, não estava atendendo. Então, você quer ver uma coisa que você falou de ferramenta? Eu fui numa empresa que tinha um software para avaliar, fazer feedback com as pessoas do time e avaliar o nível de satisfação delas. Um software. Eu estou sentada com as pessoas, eu estou do lado das pessoas, eu vi alguma coisa que precisa ser corrigida, alguma coisa que precisa ser melhorada no meu time, sento com as pessoas, monto um plano de ação, coloco data, responsabilidade, a gente pega, faz, resolve, dou feedback para um, para outro, aí você está satisfeito, você está feliz, por que você está triste?
ferramenta? E aí eu ouvi o gerente falando para mim, não sei por que a gente comprou essa ferramenta, mas não está funcionando. Gente, vontade de pegar a pessoa e jogar pela janela, sabe? Meu amigo, se você não tem tempo para ouvir as pessoas que estão trabalhando no seu produto, você vai querer ferramenta para quê? Onde que está o erro, né? Uhum. Bem, tem uma provocação até que foi compartilhada aqui do Bruno, né? E depois aí tem outra do Carlos aqui que eu ia colocar, né? A do Bruno foi que eu achei interessante, que é, e aí, na real, o que está acontecendo acho que foi até do Carlos, desculpe, as duas foi do Carlos, né? No mundo real, como é que está essa questão da gente fazer a melhoria contínua, né? E aí, o que eu vejo muito é uma procrastinação, né? Quando a gente fala de gestão de projetos, tem lá lições aprendidas. Aí você faz aquilo quando todo mundo já esqueceu tudo, ou não faz, né? Fica pendente, fica aquela tarefa pendente em que nunca é feita. Ou então a gente está em algum time ágil em que a gente tem lá a oportunidade da retrospectiva e essa semana a gente está com muita coisa para fazer, a gente não vai fazer retrô, tudo bem? Tudo bem. Ou senão não tudo traz bem. aquele ponto, não, senão vai gerar muita discussão. Olha, não põe esse ponto não, deixa para lá. Mês que vem a gente discute, né? Então a gente acaba, não importa como é que você desenvolve seus produtos, gerencia seus projetos, mas a gente tem essa tendência aí de procrastinar. Mas a pergunta até que está aqui, que é bem interessante, mas e aí, cara, o que a gente está fazendo? Como é que a gente traz isso para a nossa vida? O que a gente pode fazer? Isso aqui, gente, não é aberto só para nós que estamos falando aqui, mas para todo mundo. Todo mundo. O que vocês estão fazendo aí que ajuda a questão de provocar a melhoria contínua? O que você tem de prática que você pode contar para a gente aqui que está fazendo a diferença, né? Alguém quer contar alguma coisa? Olha, faço isso e tá top, tá dando certo, tá trazendo resultado. Vamos lá? Voluntários? Eu vou começar então, só até o pessoal pegar mais ritmo e começar todo mundo aqui falando. Eu vejo muitas situações onde falta um pouco de transparência, né? São as bases que a gente vê da agilidade. É confiança, né? Respeito. Aquele negócio. Outro dia eu estava num grupo de agilidade, um grupo, né, começou a se juntar criticando o outro, porque dizendo, não, mas o outro não está fazendo o que devia fazer. E ele falou, mas você chegou a perguntar para ele se pode ajudar, entender a dificuldade que ele está tendo? Então, eu acho que tem esse fator, às vezes, da confiança de querer melhorar, né? Às vezes as pessoas se pegam, a situação está ruim, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Então, acho um pouco aquele conceito lá que um presidente americano falava, né? Não pense muito o que o país pode fazer por você. Pense também o que você pode fazer pelo país. Então, acho que as pessoas não veem que um grupo ali faz parte do processo, faz parte do problema também, mas faz parte da solução. Eu acho que um pouco também de se comprometer, e aí sai daquela fase do envolvimento, né? O famoso o ovo ou o porco, né? Porque a gente tem que se comprometer mesmo com a solução, acho que se envolver. Eu sinto um pouco isso. Os grupos que têm uma agilidade mais forte, eles conseguem ter esse comprometimento, esse interesse. E acho que isso faz a diferença na melhoria. O que você acha, Annelise, sobre essa questão? O que você falou foi perfeito. Eu acho que é um mindset mesmo, né? E a gente vê assim, quando você chega numa empresa onde o caos está tomado, você tem desconfiança, você tem medo, você tem doença. É o nome do chefe que é usado o tempo todo, né? Fulano quer isso para ontem, fulano precisa disso. Então a gente vê que já está cansativo até a gente trabalhar numa empresa dessa, né? A gente fica assim cansado, né? De ficar falando, de ficar puxando, é uma coisa bem complicada. E aí a gente tem que começar a trabalhar a confiança. Como é que a gente trabalha a confiança do time, né? Nesse ambiente, nós temos que confiar, pelo menos profissionalmente, um no outro. Então, a gente começa a fazer um trabalho de, fulano, você vai ficar responsável por isso, ciclano por aquilo, você vai fazer a janela de produção, né? Você começa a dar responsabilidade. Aí eu já ouvi assim, mas Annelise, isso não é controle? Não. A gente precisa iniciar um trabalho, colocar as pessoas dentro dele para a confiança ser adquirida. Porque num lugar onde todo mundo faz tudo, ninguém faz nada, né? A gente precisa ter talentos, perfis e responsabilidade.
Então, quando a gente começa a fazer essa divisão de tarefa, cada um fica responsável pelo seu pedaço e se comprometer com os outros, olha, a outra pessoa só vai pegar atividade para fazer porque a sua é predecessora dela, então você precisa fazer a sua. Quando você começa a fazer esse trabalho, você começa a trazer o laço de confiança de novo para dentro da empresa. E é uma coisa muito interessante, quando o time começa a trabalhar essa confiança, esse compartilhamento, todo mundo em volta percebe. E eu já tive até pessoas de outros times que falaram assim, o seu time está muito metido, ele só almoça junto, só faz happy hour junto, ele não chama mais as pessoas, ou seja, as pessoas querem fazer parte daquilo, né? As pessoas querem fazer parte daquele comportamento, mas elas não pensaram ainda em mudar. Então, a gente tem que fazer quem está de fora, vê isso com mais facilidade e consegue trabalhar isso melhor, né, Henrique? É um bom ponto mesmo. Estou vendo algumas provocações bem interessantes. A prioridade não deveria ter plural, né? Aqui o Anderson Salles trazendo um pouco essa percepção. E a provocação também, se não tem retrospectiva, a gente está falando de ágil, né? Ou seja, eu não estou tentando melhorar, né? Que tipo de ágil que eu estou trabalhando não poderia ser melhor, né? E talvez, trazendo um gancho um pouco, trazer para as pessoas como que vocês veem que a gente consegue mudar um ambiente? Ou seja, o que a Annelise comentou, né? O ambiente, às vezes, uma empresa mais fechada, né? Ela comentou muitas vezes que a informação vem de cima mesmo, acho que a influência é muito forte mesmo. Mas como que, às vezes, a gente pode ir transformando um pouco o ambiente, né? Às vezes, não numa figura tão assim, de um analista, que às vezes é mais difícil mudar um ambiente, mas às vezes numa figura de um Scrum Master, alguém que está ali, né, facilitando, às vezes liderando uma equipe. O que vocês acham né, esse líder ele pode trazer, né, como um Scrum Master, às vezes como um facilitador, para mudar um pouco a filosofia, né, e especialmente quando a gente pensa no modelo talvez mais antigo, né, que era o comando-controle, que alguém definia o que tinha que fazer e a gente somente podia ouvir, né, e concordar, no máximo aceitar, né, não tinha nem opção para reverter, né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que essa questão aí que a Annelise falou e você introduziu, né, o Henrique, sobre a questão da confiança, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que quando a gente cria esse círculo de confiança, e aí até no conceito aí do Simon Sinek, que ele fala do círculo de segurança e tudo mais, e que o objetivo do líder, e aí o líder, na verdade, não precisa ser o cargo, né, o papel, porque muitas das vezes a gente confunde essa liderança com o papel, com o cargo, enfim, que não é assim, né? Que acontece e não deveria ser assim na maioria das vezes. Às vezes a pessoa está imbuída do papel e do cargo e não tem nenhum aspecto de liderança e muito mais de gestão, de comando e controle e tudo mais. Mas o objetivo desse líder tinha que ser ampliar esse círculo de segurança ao máximo, né? Quem sabe até para toda a organização. Por quê? Porque quando a gente cria e amplia esse círculo de segurança, as pessoas de fato vão passar a trabalhar de forma mais colaborativa, elas vão interagir umas com as outras de forma mais aberta, né, sem criar guerras e brigas e silos, né, como hoje existem nas organizações. E aí a sua briga, né, passa a ser do ambiente interno da organização com o externo, com a concorrência, com o mercado, e para você conseguir manter o seu ambiente ali funcionando dentro dessa forma mais transparente e confiante, como vocês colocaram. Então, eu acho que tem esse papel, mas essa criação desse círculo de segurança, ele não tem que ficar somente a cargo do gestor, né? Eu acho que tem que tentar se desconectar essa visão de liderança do gestor, porque nem sempre é assim que vai funcionar. A gente precisa permitir que essa liderança ela possa florescer, né, no meio da equipe, para que de fato ela aconteça e seja natural, né? Queria dar uma colaboração rápida até nisso do Júnior, mas também, Júnior, tem uma questão que eu trabalhei durante muitos anos, quem me conhece sabe qual é a empresa, e ali eu tive uma situação curiosa, que eu podia pedir ajuda a uma pessoa que tinha todas as ferramentas, conhecimento, o máximo possível para me ajudar e para ajudar a área que eu trabalhava. E essa pessoa eu não pude perguntar para ela, eu não pude conversar com ela, né? Então a questão de silos, de grupos e tudo mais, ela acaba ali resistindo. Então a gente ter esse ambiente seguro, né, onde a gente possa falar as coisas, que é a questão até que o Henrique falou, a Anne falou, de criar um ambiente seguro e criar um ambiente de confiança.
talvez um dos pontos mais importantes aí para a melhoria contínua, né? Então, se eu for sair com alguma lição daqui hoje, assim, como é que eu crio um ambiente seguro em que as pessoas possam falar, possam dizer eu não sei, posso dizer me ajude, e elas não serão punidas por isso, elas não vão sofrer represálias por isso, né? Ela pode ali ela pode ter um ambiente de segurança, né? Esse talvez é um dos nossos maiores desafios como fazer isso aí tem diversas formas, né? Mas é a provocação que eu deixo. Não, e a gente que no chão de fábrica, desculpa, não, falou aqui no chão de fábrica, essa questão do time estar trabalhando junto, estar engajado, ela está sempre ligada quando você joga responsabilidade para o cara, você pega a opinião de quem está fazendo, né? Dentro daquela cultura gemba, né? De local do crime, é onde as coisas acontecem. Então, ali, quando você começa a valorizar cada opinião, né? Quando você chega um operador de chão de fábrica para uma reunião, já é um evento importante para ele, entendeu? Então, quando engaja o cara, ali embaixo, a coisa, o pessoal fica muito mais à vontade, a ponto de que o líder não precisa ir lá, né? Eu trabalhei algum tempo assim, tipo, era mais eu passava o status apenas, né? Era isso, o chefe não precisava ir lá embaixo, a gente deixava coisa que dá. Então, eu acredito nisso, que se você envolver as pessoas se sentem valorizadas e aí a coisa flui. Não, é verdade. E eu tenho uma coisa, né? Como consultora, entro na empresa e vou fazendo as coisas de bedelhada mas, Annelise, você fez isso, mas você não falou comigo. Eu achei que como consultora eu podia fazer, mas aí já está feito. Entendeu? Uhum. Porque eu faço isso com a minha mãe e dá super certo. Eu vou lá, faço, depois eu comunico. Então, se a gente for falar o que a gente tem que fazer, a agilidade vai fazer isso. Olha, eu vou colocar um framework, mas vai mudar a mente das pessoas. Se eu falar isso, você acha que alguém vai querer fazer ágil? Não vai querer. Então, a gente fala, é um framework, nós vamos colocar Scrum, Kanban, nós vamos usar XP com boas práticas para trabalhar com as pessoas, mas o que vai acontecer com as pessoas? Vão começar a refletir. E elas começam a refletir com questões, né? Por que a gente fala de ferramenta que o coach funciona? Porque o coach são questões. Por que você está fazendo isso? Por que você repetiu esse comportamento? O que você precisa fazer para identificar que você está praticando o mesmo comportamento? É a mesma coisa que a gente vai fazer dentro da empresa. Por que você acha que em 2 semanas você entregou algo que não está pronto? Por que você acha que você entregou se o usuário não recebeu? Então, a gente começa a questionar as pessoas e são as perguntas que vão levar à mudança. É claro Anny, que uns vão... Oi, desculpa. Não, Anny, só assim, mas não é um bom começo o framework? Não, é ótimo. O que eu estou falando é que a gente tem que usar psicologia junto. Não só o framework, né? O framework junto com tudo que ele deve vir, né? Com tudo. O jogo de cintura, a paciência, porque você vai ver que a maioria vai comprar, a maioria quer, mas tem um lá que acha que é modinha, que não vai funcionar, porque já veio de uma empresa que tinha e não funcionava, e que ele não vai fazer, e que ele gosta de trabalhar com mainframe, que ele não quer trabalhar com isso. Aí tem um outro que não quer levantar para mexer post-it na parede, porque ele já passou do jardim de infância. Então, a gente ouve de tudo um pouco. Agora, tem que pensar o seguinte, essas pessoas, quando fazem isso, estão sendo reativas, elas estão guardando dor. Ela pode ter passado por uma dor dentro da empresa, pode ser de outra empresa, pode ser com o próprio time, e a gente tem que sentar para conversar. Aquele trabalhozinho que o gestor devia fazer com sua equipe, sabe? Aquele trabalho que o RH tinha que fazer com o gestor. Então, aí a gente começa a fazer. Só que quando a gente começa a fazer esse trabalho de ouvir as pessoas e poder juntar as partes, criar um ambiente de confiança, começar a trabalhar a melhoria contínua, começa a aparecer o resultado. E aí, quando aparece o resultado, Annelise, o que você está fazendo? Estou fazendo ágil. Não, você está fazendo alguma coisa. Porque fulano não levantava da cadeira para falar com o cicrano. Aquele time não conversava com aquele. Então, eles querem saber o seguinte, qual ferramenta que você usou? Porque a ferramenta é que vai ajudar a solucionar. Não é a gente como pessoa.
Então, melhoria, tem que pensar o seguinte, o principal pilar de qualquer processo é o quê? São pessoas. Acabou. Não tem mais o que conversar. Se o principal pilar de um processo são as pessoas, a gente tem que focar nas pessoas. Annelise, gostaria de fazer uma provocação. As pessoas dificilmente vão mudar. Então, assim, até alguém aqui no grupo perguntou, a gente tem que focar nas pessoas, né, para mudar, né? Então, não adianta você vir, inundar as pessoas, ela tem que mudar, que não vai mudar. Então, o que tem que acontecer? É um estresse no sistema, né? Se você... Eu não sei se as pessoas não mudam, tá? Mudam, Não, porque cada empresa que eu faço, eu mudo, então... Não, mas assim, eu acredito mais na mudança dos sistemas para as pessoas mudarem naturalmente. Eu acho que o engajamento começa a aparecer na hora que que ele começa a perceber a importância dele no contexto da empresa. Isso falta muitas pessoas, as pessoas ser divulgado mesmo. Olha, sabe qual é a tua importância desse teu papel que você está fazendo? É para isso. Aí aí começa a ter o engajamento das pessoas a participar mais, a querer contribuir. É nesse momento que ele se sente envolvido, que se sente importante, a hora que ele começa a... Então, quando você dá atenção, quando você dá feedback, quando você coloca ele engajado no meio, ele começa a participar. Se você esperar mostra o trabalho dele, né? Então, mas assim, não adianta a gente falar bem assim, não, a gente tem que trabalhar com colaboração. Se as metas da empresa vai de encontro a isso. Se as metas da empresa são ciladas, né? Se um departamento briga com outro para cumprir algum resultado. Então, assim, eu acredito mais assim na mudança de todo o ecossistema para as pessoas enxergarem o benefício e vir a mudança naturalmente das pessoas. Então, não adianta fazer o KR só com resultado de produto. Né? Se eu quero que as pessoas promovam novos produtos, novos processos vão ter que existir, novos conhecimentos vão ter que ser capacitação. Não é colocar uma meta e o roadmap é o quê? A gente põe uma meta e vem descrevendo ela até chegar ao cenário atual. Né? Tanto é que o Kaizen funciona como? Identifica o cenário atual, identifica o cenário desejado, pega esse cenário desejado, descrevo os passos que eu vou precisar para chegar até lá, monitoro e vejo os resultados. Então, o Kaizen é simples, são 4 etapas, né? E eu estou ali vendo. Então, se eu coloco ali, igual que você falou, meu KR é dobrar a carteira de cliente. Tá, como que eu dobro a carteira de cliente? Tem que lançar um novo produto? Tem que divulgar mais o produto que eu tenho? Tem que trazer gente com conhecimento para dentro? Olha quantas questões envolve uma meta de OKR. E acho então que não adianta botar lá. Um grande risco também é se preocupar muito com a ferramenta, né? Por exemplo, eu vi um caso lá no Peru que tinha uma empresa de telefonia que eles espalharam cursos, eram muitos cursos assim de agilidade, espalharam aqueles quadros Kanban por toda a empresa, espalharam os post-its e falaram, não, agora tá tranquilo, porque o pessoal sabe o que quer e vai dar tudo certo. E não deu, virou até um caso anedótico assim, no mercado geral, porque não é a ferramenta, né? Muitas vezes é o objetivo, tem que estar claro a cultura, motivação gente. do porquê. A gente está falando de comportamento, né? É comportamento. Quando a gente fala mudança de cultura organizacional, a gente está falando de quê? Das pessoas, como as pessoas vão identificar a empresa e como as pessoas vão identificar os funcionários daquela empresa. Então, não adianta eu chegar ali e falar que aquela empresa está ganhando não sei o quê, se eu sei que, por exemplo, a Nike paga $15 para cada pessoa que faz um tênis. É uma propaganda que não bate, é uma meta que não se conclui, né? Fala, Vivi. Sobre esse negócio da cultura e o comportamento, eu acredito também nos pequenos passos, né? Porque também não adianta você chegar lá e sair jogando tudo de uma vez. E não vai conseguir entrar. Acho que tudo isso que vocês estão falando começa primeiro, assim, os exemplos. A mudança, geralmente, quando começa com as equipes, começa geralmente com os exemplos. E aí tem essa situação também de pequenas pessoas, porque encontra muita resistência quando você vai inserir alguma coisa. Eu vejo muito isso na mobilidade. Você falar para a pessoa, poxa, vamos pedalar e tal. Não vou, é perigoso, não sei o quê. Aí você bota a pessoa na rua, mas você vai junto, sabe?
E aí você começa na motivação. Mas tem pessoas que querem exemplos, tem pessoas que querem ser reconhecidas. E muitas empresas não pensam que a maior riqueza dela, na verdade, são as pessoas. Sem as pessoas não existe produto, não existe empresa, não existe nada. Isso aí. E quem vai promover a melhoria são as pessoas. São as pessoas que vão identificar os gargalos, são as pessoas que vão identificar que tipo de conhecimento eu preciso obter, são as pessoas que vão executar as atividades e são as pessoas que vão monitorar os resultados. Então, as ferramentas, vamos lá, os dashboards da vida, eles estão aí para nos ajudar com a análise de dados e tudo, mas se eu não pensar o que eu quero com aquilo tudo, não adianta ter métrica, né? Não adianta colocar ações. E outra coisa, às vezes a gente coloca, define, faz essa melhoria contínua toda, tem um bom resultado e larga de mão. Para de executar. Quais são os próximos passos? Aonde que a gente vai melhorar agora, né? A minha mãe tem uma coisa que ela sempre fala, onde você vai parar, Nelise? Eu falei, não sei, eu não parei ainda para saber, né? Então, é mais ou menos isso. Para onde você quer chegar? Annelise, uma pergunta, assim, até uma provocação, né? A gente pensa hoje na pandemia e ela naturalmente ajudou a gente a se humanizar mais. Eu acho que é mais natural hoje entrar uma criança no meio de uma conferência, de uma reunião, né? Então a gente tem essa facilidade, um animal que pula na frente do teclado, um gato, por exemplo. Então assim, acho que a gente está mais nessa fase mais humana. Então isso, em teoria, pode melhorar ou facilitar a melhoria contínua, porque a gente tem mais esse conceito de tentar melhorar, achar respostas, né? Encontrar os problemas. Por outro lado, também a pandemia nos distanciou mais, né? Quem aqui tem equipes ágeis, né? Esse modelo agora, no modelo remoto, naturalmente distanciou um pouco mais, né? Remota, as equipes. não é a mesma coisa. É um desafio, né, Annelise? E aí, pergunta para vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a pandemia ajudou na melhoria contínua, a busca da melhoria contínua, ou dificultou ainda mais? O que vocês acham? E aí, gente, geral, vamos lá. Mais gente que não participou aí, aproveita para falar agora. O que vocês acham? Estou segurando a minha língua, senão eu falo demais. Últimos minutos. Olha, eu acho que a pandemia... Não aguentei. Ninguém fala, pô. Eu acho que a pandemia trouxe um senso de urgência de o que tem valor na minha vida. E eu estou falando isso por conta própria, né? A gente entra num vucu-vucu de trabalho e aquilo vai, quando você vê, passou o ano, passou 2 anos, passou 3 anos e tal. E a pandemia fez eu parar e dar uma reflexão. Será que tudo que eu já fiz não é suficiente? Eu tô trabalhando muito e estou fazendo menos eventos. Estou fazendo eventos só com as pessoas que eu amo, que eu gosto, né? Ou coisas diferentes, né? Lugares que eu ainda não tive. Mas eu acho que assim, quem era bom se tornou melhor. E quem era ruim ficou visível. Então, a gente teve essa diferença de valores. Eu acho que o que fez a gente pensar é o que eu vou querer daqui para frente quando eu sair daqui. É isso. Para mim, nessa visão. Só eu que falo, gente. Fala aí. Não, porque agora você deixou, pelo menos aí, colocou muita gente aqui em pane, né? Em alguns curtos-circuitos internos aqui, porque beleza. Adoro fazer isso. Sabe qual é a questão, né? Porque é perfeito, até essa analogia que o Henrique trouxe da pandemia. Tem muita coisa na vida que a gente vai deixando no cantinho e fala assim, mais para frente, quando eu tiver um tempinho, eu resolvo. Por exemplo, né? As fitas VHS da família que eu quero passar na época era DVD, não deu tempo, agora eu deveria passar então para um HD, alguma coisa, porque o VHS vai ser comendo e se acaba. Tá lá guardado para que um dia eu passe isso para uma mídia que não se destrua. São as memórias da família. Só que a gente está quase saindo da pandemia, eu não fiz isso, não foi a prioridade, tá entendendo? Mas isso não tem valor, ué. Se tivesse valor, você já tinha feito. Será que isso realmente é a prioridade, né? Então a gente começa a fazer a nossa própria melhoria contínua. Agora essa reflexão de saindo desse momento que parecia que nunca ia acontecer de ter um tempo,
né, que deveríamos até ter um tempo, a maioria não está tendo, tá faltando tempo, a gente arrumou outras coisas para fazer, mas essa sua resposta até agora de, cara, não tem valor, não é um valor, não é o mais importante, não é algo que te fez parar, que tomou o seu tempo. Ó, então, eu tenho uma deu frase, esse curto aqui agora, né? Eu tenho uma frase que eu vou deixar para vocês que é matadora. Meus amigos odeiam quando eu falo essa frase. Porque eles falam assim, você não me liga, você não fala comigo. Aí eu falo assim, não trate com prioridade a quem te trata como opção. Você sabe meu telefone, você sabe onde eu moro, você tem meu e-mail, por que eu tenho que te procurar se você quer falar comigo? Então, eu comecei a perceber isso. As pessoas jogam para cima da gente uma responsabilidade ou uma ausência que é delas. Para eu me sentir culpada. Eu não tenho culpa. Quem eu gosto, eu estou falando, e aí, tá tudo bem? Você está passando bem? Você precisa de ajuda? Você quer alguma coisa? Não é que eu não goste da pessoa, é quem tem valor, entendeu? Então, você não trate com prioridade a quem te trata como opção. Se você não for opção, ela vai na tua casa, ela vai te ligar, ela vai querer estar perto. É isso. Agora você ficou refletindo muito mais, hein, Sade? Ela te ligou na pandemia? Ela te ligou na pandemia, eu vou desligar a câmera. Ficou com vergonha, né? Mas é a importância do momento que a gente tem que ter para a gente poder refletir, senão a gente não melhora. Então, acabou que no meio dessa confusão toda, né, por mais que a gente tenha até trabalhado em alguns momentos mais do que a gente trabalhava antes, mas acabou tendo um pouco mais de tempo disponível, essa reflexão acerca dos valores, né, do que a gente de fato está valorizando. E com certeza, eu tenho certeza, pelo menos de mim e de boa parte das pessoas que eu conheço, vão sair muito melhores dessa pandemia do que entraram, com certeza. Então, acho que ter esse momento para refletir é super importante, né? Quer ver um exemplo prático aqui? Vamos fazer uma reflexão todos vocês. Pensem em uma coisa da sua vida pessoal. Não sei, o armário de vocês, o guarda-roupa de vocês, talvez, as pastas, né, do seu computador. Eu tenho um caso real, porque assim, eu tenho uma situação que eu fui crescendo com algumas pastas aqui, eu fui me organizando, tá uma bagunça. Mas eu já entrei tanto num processo que eu falo, um dia eu vou arrumar. Faz umas 2 semanas que tá os meus to-dos, mas eu não faço. E é curioso como a gente se acostuma com algo que às vezes a gente sabe no âmago que não tá legal, que podia ser melhor. Mas às vezes por falta de tempo, por uma situação, a gente vai procrastinando. E aí talvez vire essa pergunta, né? Por que será que a gente tem essa dificuldade do mudar? É pela falta de tempo mesmo sabendo que se a gente mudasse, talvez teria mais tempo depois, ou a gente meio que se acomoda mesmo nessa zona de conforto com coisas pessoais mesmo, do nosso dia a dia, né? Do celular nosso, dos aplicativos que são no celular, ou do próprio computador. O que vocês acham? Ó, eu acho que eu desfiz da minha casa toda na pandemia e vim com 3 malas para casa da minha mãe. Doei roupa, vendi meus móveis. E aí eu falei assim, cara, eu estou pronta para viver em qualquer lugar, em qualquer hora. Porque eu vi um filme uma vez que o cara pergunta para a mulher assim, se você tem 60 segundos, 1 minuto para você pegar o que tem mais valor dentro de casa e sair. Eu fiquei muito com isso na minha cabeça. E eu pensei assim, o dia que eu tiver um senso de urgência, eu vou usar isso. E o senso de urgência chegou. Vai ter lockdown, você vai ficar em Porto Alegre presa, não sei o quê. Em 4 dias, eu vendi meus móveis no LX, cheguei para a faxineira, para as pessoas que me ajudavam. Falei, olha, entra dentro de casa, pode levar tudo. Separei 3 malas só com o que era mais importante e vim embora. E aí eu fiz um exercício comigo mesma. E foi uma loucura, porque quando eu cheguei aqui na minha mãe, eu ficava assim, não, eu trouxe aquela calça. Não, eu dei a calça. Ah, eu trouxe o sapato. Não, eu dei o sapato. Mas em nenhum momento eu me senti mal por ter feito isso. Eu me senti bem por ter ajudado as outras pessoas, porque eu tenho trabalho, eu posso reconstruir as coisas. Né? E a gente renova. Quando a gente faz isso, a gente renova. E se você deu, e o que eu aprendi agora com a minha amiga Nelise é que se você deu é porque não tinha valor. Você compra outro. Trabalha e compra. Coisa material, o dinheiro compra. Você trabalha e compra. Saúde mental, né? Quantas pessoas, eu tenho vários amigos passando por burnout, por problemas de doença, ansiedade, pessoas tentando suicidar. Gente, eu penso o seguinte, se a minha mente está boa, cara, nada mais importa. A roupa você compra, o sapato você compra, a cama você compra, você trabalha e compra. O importante é você ficar bem com o seu consciente, entendeu? A gente está conectando aqui
o melhorar Já sempre virou também. budismo já, né? Já, então, é nessa linha. A gente que a gente está conectando aqui a questão do melhorar sempre, da melhoria contínua, com o que é a essência, né? O que é o essencial realmente, né? Será que aquilo que eu estou melhorando é algo que realmente eu preciso? Então, às vezes eu estou pensando, eu preciso perder ou dedicar horas, semanas dos meus dias para passar vídeos de VHS para um HD? Você está entendendo? Será que esse tempo eu não poderia aproveitar de uma outra forma melhor? Então, é essa questão. Tá, tem lembranças, tem fotos do passado, não preciso dos vídeos. Eu estou fazendo uma correlação, mas acho que vocês estão entendendo comigo de que o que é realmente eu tenho que sair, pegar e sair correndo, né? O que realmente é importante. Que é justamente o que a gente volta aqui para a essência, aqui, ó, para a essência da agilidade, né? Qual é a essência de ser ágil, né? A gente volta para cá. E entre esses itens ali dentro tem justamente, né, Júnior? Melhorar, né? Melhorar, exatamente. E aí, só para... Eu gostei bem da pergunta do Henrique aqui, né? Melhoria contínua tem foco na simplicidade, né? A essência fica no básico. Então, naquilo que a gente estiver fazendo, e o que a gente está falando aqui sobre a agilidade em si, é a gente focar no simples, né? É não inventar a moda, não reinventar a roda, né? E aí, como a Annelise deu o ótimo exemplo dela aí, que ela foi com 3 malas embora e largou tudo. Por quê? Porque realmente é a gente focar naquilo que é essencial, naquilo que realmente é importante e que tem valor para a gente, como a gente colocou aqui. Então, a gente sabendo fazer essa reflexão para tudo na vida, inclusive para o nosso trabalho, no framework que a gente for aplicar, nas técnicas, ferramentas e tudo mais, porque às vezes a gente fica se preocupando em fazer um negócio ultra mega pirotécnico e que não vai trazer o resultado. Então, é a gente realmente olhar para aquilo que é o essencial e aquilo que de fato vai funcionar, né? Back to the basics. Exatamente, Luiz. É isso aí. O simples nunca sai de moda, né? E é o mais sofisticado, né? A simplicidade. Sofisticação pessoal, está na simplicidade. Mas alguém quer perguntar alguma coisa aí, pessoal que está com a câmera fechada, pessoal que não participou? Bora aí, gente. Vamos falar, só para a gente poder ver. Annelise, e aproveitando o gancho do Júnior, você vê que assim, as empresas às vezes têm essa dificuldade, né, de focar no simples. Como que você dá alguma dica aí, talvez você conversando com os executivos, né, às vezes numa consultoria? Tem dificuldade de largar aquele fornecedor que já está há anos, aquela ferramenta que comprou há 10 anos atrás, que foi muito cara e precisa se desfazer dela, né? Que não funcionou até hoje. Que não funcionou até hoje. E continua gastando dinheiro, né? Então, a gente vê assim, eu vejo que, eu vou ser sincera para vocês, a maioria dos problemas que eu vejo nas empresas são das pessoas, as pessoas criam esses problemas, sabe? As pessoas compram coisas grandes e aí depois para desfazer fica aquele apego, aquela coisa, sabe? E aí tem um gestor que de repente fez um sistema e aí ele sabe que tem que fazer uma evolução do sistema. Não, mas eu fiz esse sistema. Cara, mas esse sistema não fala mais com nenhum outro dentro da empresa, pelo amor de Deus. É um filho que o cara carrega ali, né? Então a gente tem que ter essa ideia de que as coisas evoluem, né? E se não evoluir, como eu falo, pelo amor, vai pela dor. Vai chegar um momento que vai ter um corte na sua vida. Eu não sei vocês, mas eu já tive vários momentos que cortou. Tipo, ó, não é mais para você ficar nessa empresa, você está sofrendo, você está ficando doente, né? A vida vem e impõe isso para a gente quando as coisas não estão bem. Então, se a gente não toma uma decisão por nós mesmos, alguma coisa acontece e vem e toma. Né? Às vezes a gente está trabalhando numa empresa, não está feliz, está decepcionado, está desmotivado, aí é desligado. Eu não gostava daquela empresa mesmo, então, mas já foi isso, já foi feito para você tomar uma atitude. E geralmente a gente só toma uma atitude quando vem uma dor. Né? A gente estava falando agora de muito capacitação. Por que as pessoas estão estudando tanto agilidade? Porque as pessoas ficaram desempregadas. E aí as pessoas estão vendo, e aí eu falo RH, marketing, tecnologia, tá surgindo até novas profissões, né, que a gente tem visto, acompanhar no LinkedIn. Mas é o quê? Vamos para isso aí que está todo mundo indo para aí. Mas agora eu tive tempo de olhar e falar, eu tenho que mudar. Porque do jeito que está, não adianta. Eu tenho um amigo que era gerente e ganhava super bem na empresa, foi mandado embora. Vou ser gerente, não posso perder tudo que eu construí.
Não adiantou. Teve que abaixar a régua, começar do zero, de novo. Então, assim, o que está ensinando para a gente em 2020? Resiliência, paciência. Você quer as coisas, vai ter que plantar, vai ter que regar, vai ter que esperar a colheita, sabe? Tem que ter o seu amor ali, tem que ser a sua vontade, a sua garra tem que estar ali. Não é de mais ninguém, é o seu desejo. Né, Henrique? Eu ia falar flexibilidade, né, Annelise? Oh, Acho que a gente mais aprendeu é flexibilidade, né? Tudo... Nunca fiz tanto alongamento. Vai lá, Anderson. Não, pode falar, Henrique. Fala aí. Eu ia só dar o gancho, porque assim, como a gente reaprendeu a coisas às vezes mais básicas na pandemia, tivemos que fazer diferente, né? Eu acho que o aprendizado das empresas a trabalhar virtual, a todo o conceito, a gente brinca, né? Que por essa transformação digital que demorava 3, 4 anos, né? Não girava, e agora gira aquela preocupação, mas será que o funcionário vai trabalhar em casa? Vai, e trabalha, e entrega, né? De foco de resultado. Eu acho que isso, a gente aprendeu muito nessa pandemia, nesse processo, né? De sair de uma zona de conforto, de um medo, para algo real que tinha que aplicar, tinha que encontrar a solução. Então, acho que essa pressão nos gerou algo positivo, que foi a gente sair um pouco da casinha, né? De aceitar esse diferente e ver que é possível. Tem desafios, vão ter, né? Mas eu acho que esse processo e agilidade, acho que a gente tem um período de aprendizado, né? Quando a gente sai do estado atual e vai para um estado desejado, um novo estado, a gente tem um período de aprendizado, né? A gente tem um período de adaptação, que a gente fala. Eu não tenho mais o cenário que eu tinha, eu tenho um novo cenário. Então, esse comportamento ele vai ter que mudar dentro do ambiente. Por isso que a gente fala de valor, né? O valor, ele muda com um choque. Então, ou eu fico rico, ou eu fico pobre, ou alguém morreu, ou eu perdi o emprego. Então, quando a gente tem um choque, é que faz a gente refletir. Qual caminho que eu vou tomar? O que eu estava fazendo não estava tão bom. Como é que eu tenho que me comportar daqui para frente? Então, eu acho que a gente está passando por um período... Eu nunca fiz tanta mentoria como agora, eu estou até botando o pé no freio, porque tem uma hora que desgasta muito, mas eu estou vendo assim, as pessoas precisam se reencontrar. A busca agora eu tenho que me realocar, eu tenho que me reencontrar. Quem está na empresa quer repensar a carreira, e quem está desempregado quer rever os seus conceitos e seus comportamentos para se manter nessa nova era. Então, eu acho assim, está sendo benéfico. E eu acredito muito que nós vamos ter um ambiente muito melhor aí para trabalhar, para ter ideias, para cultivar, sabe? A gente vai ter uma comunidade melhor. Ô, Annelise, aproveitando o gancho também, alguma dica que alguém tem aqui de pensar no futuro, ou seja, pensando no profissional, né? O profissional que vai se adaptar a tudo isso no futuro. E relacionando também com a melhoria contínua, né? E a essência, talvez, da agilidade. Que dica que alguém tem aqui de sugestão para preparar, né? Para a gente, como profissional, se preparar melhor na nossa carreira e para esse futuro aí, às vezes incerto. Tem um exercício super fácil de fazer, que eu gosto muito que as pessoas façam, que é aplicar o SWOT para a vida pessoal e profissional. Você tem que ter um objetivo. Meu objetivo é até dezembro de 2020 estar trabalhando na empresa. Então, o que o SWOT vai fazer, que é o chamado FOFA? Você vai ver quais são as suas forças internas. Então, quais conhecimentos você tem ou as habilidades que você possui, são suas forças, sua naturalidade, sua autenticidade, né? Quais são as oportunidades que você pode criar com essas forças? Então, se você é uma pessoa comunicativa, você pode se apresentar a uma empresa, você pode fazer vídeos, webinários, participar de comunidades. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, forças, oportunidades. Aí você tem as fraquezas. Veja bem, as forças são internas do indivíduo. As oportunidades são externas, do mercado, da sociedade, da comunidade. Aí você vem para as fraquezas. Quais são as fraquezas que a Annelise tem? Eu tenho medo, eu estou com pouco dinheiro, eu não sei aonde eu vou investir. Então, você vai colocar suas fraquezas pessoais, né? Suas fraquezas internas. E aí, o que essas fraquezas podem trazer de ameaça para você na sociedade? Se eu sou tímido, eu não vou conseguir fazer uma entrevista, eu não vou conseguir fazer uma apresentação. Depois que você faz esse quadro de forças e oportunidades versus ameaças e fraquezas, você vai montar um plano de ação para você. Como é que a gente monta plano de ação? Plano de ação tem que ter atividade, qual a data de conclusão e o que eu preciso. Quando eu falo o que eu preciso, você pode precisar de um curso,
você pode precisar de uma mentoria, você pode precisar ler um livro, você pode precisar de informação daquela empresa que você quer trabalhar, né? Aprofundar mais com uma empresa. Então, isso são atividades. Então, você coloca ali quais são as atividades e o prazo que você tem para concluir, pensando nas suas forças, nas suas oportunidades, nas suas ameaças e nas suas fraquezas. Esse exercício é fantástico para fazer. Depois eu passo até o link. Amanhã eu vou botar, então, o link lá, que eu tenho esse artigo escrito de como fazer. Coloco lá no LinkedIn, o pessoal acessa. Mas, primeiro de tudo, gente, identificar qual a sua fraqueza. Quando a fraqueza é maior do que a força, a gente não sai do lugar. A gente não anda, a gente não realiza, tá? Então, tem que pensar em forças e oportunidades. Pensamento positivo, trabalhar em cima disso para correr atrás. E o resto, com certeza, vem. Aí, ótima mensagem, né, Annelise? Muito boa mesmo, a gente de confiança mesmo. Acho que é a energia positiva que faz a diferença. Acho que quando a gente põe essa energia, as coisisas acontecem. Às vezes, não vai no mesmo caminho que você espera. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? E às vezes as coisas se conectam de uma forma assim, às vezes até mais não esperada, né? A gente atira para um lado, quando vê acerta o outro, mas as coisas dão certo e as coisas vão conectando e a gente consegue avançar muito. E aí, a gente falando um pouco sobre flexibilidade, acho que é muito interessante, aqui está fluindo muito a conversão. A gente está tendo uma discussão aqui interna, porque a gente tinha preparado algumas atividades, né? E a gente está aqui meio que... Isso aí! Tá tão eu bom, tô esperando o cronograma aí, né? Não, tá tão o bom, cronograma... não, né? Aqui é Adaptação total. E aí, né? Para que lado vamos? A gente está aqui agora. Script para ficar melhor. Nada, assim tá muito melhor. Mas assim que é bom. Assim é o que atendeu a dinâmica do próprio evento e pronto. É assim que tinha que ser, né? É isso mesmo, muito bom mesmo. E eu não sei, algum tema que talvez alguém quer jogar no chat, alguma dúvida, algum ponto, quer aproveitar que essa fluidez que está aqui, vamos colocar para abrir pensamento lateral. De melhoria, né? A gente podia ouvir um pouco, né, das pessoas a respeito da comunidade, quem está participando hoje, quem teve a oportunidade de participar dos outros encontros, né? O que a gente podia fazer para melhorar? Então, já puxando aí o gancho da melhoria contínua, né? Exatamente. Isso, da melhoria contínua. Melhores eventos aí também nos próximos, enfim, quem quiser saber. Hoje eu adorei o gancho e assim, a gente tem um material que até eu vou compartilhar aqui no chat, que é um link que a gente criou, que é uma rodada assim de sugestões, meio que uma ferramenta, que é o Pool Everywhere, uma ferramenta como Mentimeter, que vocês podem entrar. Então, eu vou abrir aqui, vocês já conseguem entrar no chat, depois eu compartilho o que vocês vão sugerindo. E legal da ferramenta é que permite você sugerir, você vai ver o que as outras pessoas sugeriram na própria ferramenta que você está interagindo e você vai poder votar para falar o que você achou mais legal. Então, a ideia é que vocês possam participar e queria deixar aqui também a câmera aberta, né, o áudio aberto. Quem quiser compartilhar, quer comentar no chat também, aqui acho a melhor maneira. Pessoal, mas é um pouco isso, né, Gi? Eu acho que as pessoas acreditam que esse ambiente não é seguro, por isso que todo mundo está escondidinho aqui. Aqui é ambiente só desligar seguro, a câmera, gente. Na próxima a gente põe a nossa ficha criminal aí para todo mundo ter confiança. Aqui é ambiente seguro, gente. Vamos abrir a câmera aí. Pode até falar mal do chat que não se preocupe. É como um caso. É só falar que é uma empresa lá na Rússia. Não aconteceu na Rússia. É isso aí. Só cita outro lugar para não, né, dar na cara. Quem puder abrir a câmera aí também para a gente aproveitar e fazer um print final aí também com todo mundo. Vamos fazer um printzinho. É isso aí. Então só para ficar, Henrique, a gente deixou o link aí, a galera entra no link, dá a sua opinião, que isso